Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, nós vamos analisar com você algumas coisas que eu sempre falo aqui nesse canal e digo o seguinte: quais foram as obras realizadas? E quando eu digo obras aqui, está naturalmente incluso também a questão dos serviços, desculpem, dos serviços. Então eu pergunto, quais foram os serviços ou obras realizadas pelo governo anterior que modificaram a vida da população brasileira para melhor? Eu falando um dia desses com um amigo íntimo, eu disse: rapaz, relacione para mim, por gentileza, as obras que Jair Bolsonaro fez sob sua lavra, ou seja, que tenha partido a ideia do governo dele e que transformaram alguma coisa no Brasil. Ele disse: são tantas que não vai caber no Google. Ou seja, quando você diz isso é porque você não tem as obras para mostrar. Elas não existem. Então, eu estou chamando a atenção de você para o seguinte: a partir do momento que o presidente Lula entrou no governo, ele ali por volta de 2004, ele criou, aliás, no início do governo, o Ministério dos Esportes e a partir dali ele criou condições para que os atletas brasileiros tivessem o mínimo de ajuda governamental para desenvolver o seu esporte, praticando. Ora, todos sabem que tudo, em qualquer lugar do mundo, é de fundamental importância que se tenha o dinheiro. Então, o que é que o presidente Lula fez? Ele criou o Bolsa Atleta, ou seja, dependendo das condições que você tem, você começa a fazer jus àquela bolsa que lhe ajuda a comprar o tênis, lhe ajuda a treinar, lhe dá um dinheiro para você melhorar a sua alimentação e por aí se segue. É claro que nesse meio vai existir um atleta aqui, ali, acolá, que não vai ter essa bolsa, mas a maioria sim. E aí, basicamente falando da da atleta que ganhou a medalha de ouro para o Brasil, essa moça recebe 15 mil reais por mês. Por isso ela treina naquela condição de fazer aquela pirueta. Bom, os outros atletas também. Mas aí um comunicador chamado Marcos Mignon, que tem que fala, ninguém sabe que direito que ele fala, mas é um bom comunicador. Esse rapaz simplesmente quis responsabilizar o governo Lula, que tem 1 ano e meio, menos disso, no governo agora, depois de ver destroçado no governo anterior que ele apoiou, o Ministério do Esporte foi extinto. O Bolsa Família, o Bolsa Atleta, estagnado. Ora, como é que você vai produzir? Todos sabem que o lutador de judô, de boxe, o atleta, o corredor, ele precisa de uma alimentação mais arrumada porque ele gasta muita energia no treinamento. E foi isso que foi feito no governo Lula. E voltou a ser feito de novo. O Ministério dos Esportes retornou. Ora, isso significa o quê? A transformação. Agora, o Brasil acabou não conseguindo uma quantidade de medalha de ouro suficiente para poder se vangloriar, mas faz parte do esporte. O que não cabia era o comentário de alguém que tem a obrigação de saber das coisas e simplesmente dá uma de idiota, que vocês vão ver o vídeo dele agora, dizendo que o coração dele estava assim, que as pessoas não estavam conseguindo, que ele tinha vontade de chorar porque o governo não dava apoio ao atleta brasileiro. Ou seja, eu não posso admitir que um comunicador de Rede Globo seja tão desinformado a esse ponto. Então, o que é que eu acredito que ocorra? É má fé mesmo. Por isso que houve a lacração dele, que eu nem sabia o que era isso,
nas redes sociais, porque falou o que é mentiroso. Seria muito bom que o presidente que ele apoiou tivesse feito alguma coisa pelo esporte olímpico no Brasil. Mas eu vou passar o vídeo agora para você, você vai ver e daqui a pouco eu volto fechando o comentário. Marcos Mion, você não quer peidar na água para ver se faz bolinha, não? Já é não sei quantas vezes que você abre a boca para falar merda. Amando de quem? Você fala isso da sua própria cabecinha mesmo? Bolsonarista é tudo a mesma raça ignorante sem informação, né? Porque se você não sabe, quem implantou o Bolsa Atleta no Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Tá me partindo o coração ver os nossos atletas olímpicos pedindo desculpas por não terem ganhado medalha, por terem perdido. Queridos atletas, parem, por favor, cabeça erguida. Vocês só merecem aplausos, vocês só merecem reconhecimento. Se alguém tem que pedir desculpas, é o nosso governo, que não construiu um histórico, não construiu uma tradição de investimento no esporte. Vergonha passou o Brasil antes do Bolsa Atleta existir em Atenas, por exemplo, porque em 2004 o Bolsa Atleta foi implantado pelo governo Lula e foi congelado pelo governo fascista que você defende, o Bolsonaro. Ele não aumentou em R$1 o Bolsa Atleta, que só foi descongelado novamente no ano passado pelo governo Lula, se é que você não sabe. E tem atletas que recebem R$15 mil, como a Raíssa Leal, por exemplo, tá bom, meu amor? E não foi o governo de Lula que extinguiu o Ministério do Esporte. Foi o governo qual você defende e trabalha. Que você já veio falar bosta lá sobre os autistas uma vez com uma fala de Lula, distorcendo completamente, mas quem investe de fato para as pessoas com deficiência são os governos de esquerda. E você ficou bem caladinho quando no governo Satanaro eles cortaram as verbas da pasta para as pessoas autistas, né? Daí você não falou nada, ficou caladinho. Só para te informar, a Raíssa Leal, ela recebe R$15 mil do Bolsa Atleta, tá bom? E vários atletas de alto rendimento como ela também recebem. Muitos deles só estão lá graças ao governo Lula. Mas não só o governo Lula tem que fazer e dar apoio aos atletas do Brasil, mas também o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, não sei se você sabe, recebe verbas milionárias para fomentar estes atletas e para fazer, por exemplo, um uniforme decente. E não fazer os nossos atletas pagar aquele King Kong vestidos de carola da Assembleia de Deus, fazendo o mundo inteiro debochar do nosso país. Nós sabemos que a Globo está com a Faria Lima e também com o Luciano Huck para eleger o Talarico de Freitas. Mas pelo menos vocês falem a verdade e obtenham informação antes de cacarejar na internet. Você viu o choro descabido do sujeito, Marcos Mion. Ora bolas, o que esse governo Lula fez pelo esporte? Eu digo o esporte amador, o esporte olímpico. Ajudou no que pode. A bolsa, os locais adequados para o treinamento, e a pessoa tem aí que demonstrar sua habilidade e lutar para conseguir. Quando você vai para uma competição olímpica, você não é menos valoroso se você não ganhar a medalha de ouro ou a medalha de prata. Mas se você prestar atenção, aquela medalha de bronze que você ganha, ela tem valor, sabe por quê? Porque você tem a medalha de ouro para o número 1, você tem a medalha de prata para o número 2 naquele esporte, e você tem a medalha de bronze para o terceiro. Você imaginou, a nível de mundo, uma competição como as Olimpíadas, é uma competição mundial, onde os melhores atletas do mundo se reúnem? E evidentemente que um daqueles que estão competindo naquela modalidade vai ser o vencedor. Isso não significa que o que obteve a medalha de prata numa Olimpíada posterior, ele não possa ter a de ouro.
e muito menos o que ganhou a medalha de bronze. Porque entre três pessoas naquela modalidade de esporte no mundo, você ficou em terceiro lugar. Se isso não tiver valor, o que vai ter valor? O blá blá blá? A mentirada? O dizer que fez e que não fez? Para enganar a população brasileira, como é feito no Brasil, pelo menos no aspecto político, todo mundo sabe disso. E eu volto a fazer o desafio, porque esse canal aqui é para você ter esse tipo de discussão também. Eu sei que as pessoas gostam muito daquelas manchetes fortes, que alguém está caindo em desgraça, essa coisa toda, mas muito mais importante do que isso é você entender a engrenagem das pessoas boas que querem o bem desse país, o bem do seu estado, o bem da sua cidade. E não ficar com palavras soltas que não conseguem se conectar com o restante da frase. E isso ocorre demais. Tanto é verdade que esse emburrecimento ele acontece em função, fundamentalmente, das redes sociais, onde você quer resumir tudo numa frase só. Muitas das vezes, sem que essa frase consiga dizer algo de importante para melhorar o seu conhecimento. Por isso você vê que vira e mexe, alguém tem que botar um defeito. Estou aqui falando do esporte, das Olimpíadas, e que o Brasil teve 3 medalhas de ouro. Poderia ser 6. Mas isso não tira o brilho do grupo dos brasileiros, porque eles ganharam muito bronze também. Ganharam prata. Agora só interessa se for ouro? E se fosse ouro, você acha que Marcos Mion iria acreditar alguma coisa ao governo Lula? Não. Tem gente que acha, por exemplo, que quem fez a transposição das águas do Rio São Francisco até agora foi Bolsonaro. E acha com convicção. Né? Eu acho que é capaz até do Bolsonaro achar que foi ele mesmo. Aqui em Vitória da Conquista, por exemplo, você viu para e passo a construção do novo aeroporto de Vitória da Conquista. Não é verdade? Mas tem gente que acha que quem construiu o aeroporto de Vitória da Conquista foi o ex-presidente Bolsonaro. É por isso que tem que ter canal e tem que ter YouTube desse jeito, tem que ter comentário em relação a isso, para que as pessoas não se deixem enganar. Eu sei que você esquece de tudo que foi feito. E você só elogia o que você acha que foi feito nesse instante. Isso é a coisa mais normal que tem no povo brasileiro, infelizmente. Mas existem aqueles que falam, alto lá, peraí, não foi assim não. Isso não foi fulano que fez, foi outro. Seja ele contra ou a favor, você não pode ser o assassino da história. A história foi feita para ser contada com verdades. Se alguém dá uma versão diferente da história, mais cedo ou mais tarde, ela será demitida e a verdade vai prevalecer. Beijo no coração de todos e não deixe de se inscrever no nosso canal. Você que já é inscrito, aperte de novo o botãozinho da inscrição, porque às vezes o YouTube tira você sem você saber. Eles não gostam que eu falo isso, mas isso é verdade. Boa noite.